Sejam muito bem-vindos, mais um episódio do Ligue o Dane-se, começando aqui no melhor estúdio da região, Estúdio Hall. E agora, a partir de agora, eu tô com a minha parceira, Gabriela Sais, que a partir de hoje vai estar entrevistando junto com a gente. E hoje eu tô com uma convidada super especial aqui, minha amiga, minha parceira de surf, de yoga, de teclado, de ukulele, de skate, de violão, a gente faz tudo. Michelle Wada. Deixa eu fazer a apresentação dela. Médica formada pela UERJ em 2008, anestesista pelo Hospital Naval Marcílio Dias, Marinha do Brasil em 2011, é apaixonada por esportes, assim como eu, ela é maluca dos esportes. Atualmente ela surfa, anda de skate, faz yoga, musculação, patins, bike, trekking e lá se vão outras coisas. Conta pra gente quem é você na fila do pão. Bom, eu sou Michelle Wada Monteiro, casada com o Fábio. O Fábio também é médico, cirurgião vascular. Atualmente eu trabalho com ele. E sou mãe da Sofia. Nossa, eu ia fazer uma piada tão ruim, eu ia falar, você mexeu com o coração dele. Nossa. Também. Foi ruim. Ainda bem que tem eu pra cortar depois o vídeo, né? Ainda bem que a Gabi que edita, então ela corta essas besteiras, é que eu penso e falo, entendeu? E sou mãe da Sofia, de 9 anos, e do Vitor, de 8. Bom, eu sempre fui uma pessoa que sonhei, né, em fazer medicina, sempre gostei de ajudar o próximo. Não entrei na faculdade de primeira, né? Que a maioria das vezes isso acontece, não é um vestibular fácil de passar. E eu acabei entrando depois de uns 3 aninhos, com 21 anos. Mas sempre foi seu sonho desde adolescente, desde a escola, ou não? Como é que se deu essa escolha pela medicina? Bom, vamos lá. Isso aqui é a verdade. Quero né? a verdade. Tá. Que isso? Então, a verdade é que a pessoa que queria ser, desde a infância, era aeromoça. Antiga aeromoça, né? Olha. Que hoje é comissária. Só que eu nunca tinha andado de avião. E aí, eu falei, não, aeromoça. E foi passando. E eu desisti disso, porque eu fui conhecendo médicos, né, pessoas que me inspiraram. Eu via o cuidado de um, o cuidado de outro. E eu falei, eu gostei disso. Na minha família não tem médicos, né? Eu sou filha de advogada com um policial civil aposentado. Olha. Então não tem nada, não tem médicos na família, mas esse lado meu do cuidado sempre existiu. E aí eu fui deixando esse negócio de aeromoça pro lado, né? Eu tive certeza que eu não queria ser aeromoça e não ia dar certo quando eu andei pela primeira vez de avião. E até hoje eu ando e choro horrores. Ou seja, a pessoa queria ser uma coisa que nem sabia o que era, né? E aí eu falei, não, vou fazer medicina, tudo. Entrei depois desse sacrifíciozinho, mas eu sou apaixonada pela minha faculdade, né? E aí depois, ao longo da faculdade, são 6 anos de medicina. E no 3º ano eu conheci o Fábio. E aí a gente começou a namorar, tudo. O olho brilha. Olha. E aí no 5º ano da faculdade, a gente casou. Eu casei na faculdade. Foi uma festa. Porque assim, a gente casou na igreja apenas, não teve festa, a gente não tinha dinheiro. Ele era... eu esqueci de avisar, né? Ele já era residente, segunda residência. Ele já era cirurgião geral e já estava fazendo o 1º ano de cirurgia vascular, que é uma subespecialidade. Uma pergunta, eu até sei, mas tem muita gente que não sabe. O que é fazer residência para o médico? Então, a residência médica, ela é igual à especialização médica. Só que existe na medicina a especialização que o governo, que o MEC paga, né, uma bolsa de ajuda de custo, que é chamada de residência. Então, ela é mais disputada. E existe a especialização, a pós-graduação, que você geralmente paga, não recebe. Né? Mas é tudo a mesma coisa. Tem a mesma formação. Entendi. E aí eu conheci o Fábio, a gente namorou, depois a gente casou na faculdade. Foi muito legal também, porque como não ia ter festa, ia ser só na igreja, eu peguei o convite, eu ia nos departamentos de cirurgia, de clínica, de cardiologia, e fui distribuindo o convite do casamento. E o casamento bombou. 300 pessoas na igreja. Todo mundo foi convidado, todo depois mundo não reclamar. Esse era foi o meu tipo medo. aquela festa, homem leva bebida, a moça leva comida. Olha, festa, casamento de estudante de medicina com residente, né? Tem que ser assim, os dois, coitadinhos, não tinham dinheiro pra nada. Bom que se alguém passar mal, né? Já
Já Tá estavam lotado. parados, já estavam parados. Exato. E aí, bom, foi aí, ao longo da faculdade, eu queria fazer pediatria, mas acabei sensibilizando demais. Eu ficava muito triste. Até hoje eu fico muito triste quando eu vejo uma criança adoecendo. E eu falei, não, eu não quero ver criança triste, eu quero ver criança alegre. Não é isso que eu quero fazer. E eu gostava muito de cirurgia. E aí, por que eu escolhi anestesia, né? Eu tinha a influência do Fábio, eu ajudava ele ao longo da faculdade, ele como residente, ele precisava de alguém para auxiliar, para afastar lá, abrir as coisas, tudo. Eu gostava muito de cirurgia, mas a formação do cirurgião, ela é longa. 3 anos de geral, mais 2 ou 3 anos. Neurocirurgia são 6 anos. Eu falei assim, gente, eu gosto muito de cirurgia, porém, eu quero ser mãe, eu amo meus esportes. Falei assim, eu quero algo mais direto. E aí, o Fábio falava, Michele, faz anestesia, porque na anestesia, eu vou ver a cirurgia, eu assisto de camarote, literalmente. Eu participo da parte clínica da cirurgia. Né? Eu fico ali vendo a parte da pressão, frequência cardíaca, tudo de um paciente. Isso é papel também do anestesista. Isso é o papel do anestesista. Aí eu achei excelente essa ideia, né? Comecei a rodar, a gente roda no internato, que é o final da faculdade. Rodei na anestesia lá da UERJ. E aí amei, apaixonei. Eu falei assim, é isso que eu quero. Eu quero assistir às cirurgias e... eu gostava muito da parte clínica. Só que o clínico, ele tem muito essa coisa de consultório. O anestesista, ele não tem essa relação de consultório. A gente pode até fazer uma consulta pré-anestésica, que a gente chama, para conhecer o paciente, saber tudo que tem que saber tudo, né? E depois você vai se encontrar com ele. Como mera ignorante, sei lá, algum paciente tem uma alergia a alguma coisa. Aí você tem que ver uma anestesia que case com esse paciente. Como é que é esse? Então, se a alergia for alergia a alguma medicação, algum alimento, a gente prepara esse paciente, né, para receber aquilo se ele for obrigado a receber. Por exemplo, eu faço muita anestesia para o Fábio para cateterismo, que recebe contraste iodado. Se o paciente tem alergia a algum componente do contraste iodado, mas ele precisa fazer aquele exame. A gente tem medicações, né, que vão dessensibilizar ele, e aí ele vai receber com segurança o contraste. Agora, se você tiver alguma alergia a algum anestésico, aí a gente não faz esse anestésico, porque existe uma gama de anestésicos que a gente pode substituir. Ah, entendi. Você no começo sentiu dificuldade de conciliar, por exemplo, a vida pessoal com a medicina? Ser mãe muda a vida de uma mulher, né? Então, porque a criança consome e você tem que ali se dedicar, tudo. Na minha formação, né, de esportista, eu tive alguns gaps. Eu tive que parar algumas vezes para eu me dedicar às crianças. Eu surfei na gravidez e eu acabei tendo que reaprender ou retomar, né, essa... Então, a gente vai aprendendo. No segundo filho foi mais fácil, né? Você já tem a manha, mas no primeiro, ai, meu Deus, eu tenho que me dedicar. Dá plantão. E o primeiro plantão depois que você volta de licença maternidade é a coisa mais triste. Você vai... Os peitos com leite. A gente sabe. Né? A gente sabe não, porque eu não tenho filho. Mentira, eu sei nada. Imagina. Então, aí você fica lá com a bombinha tirando leite, e aí vai começar a cirurgia e você tem que se preparar. Então, assim, é uma adaptação. Mas uma coisa que eu falo sempre, o ser humano, ele é incrível. Ele é o ser altamente adaptável, basta a gente querer. Aí, como eu falei, eu nasci, né, amando esportes. Porque desde criança, desde pequenininha mesmo, eu fazia balé. Eu amo dança também, só que eu não levo muito jeito. Então, eu fiz balé, fiz jazz, mas eu falei, não. Aí fui, natação. E um adendo que eu vou fazer, que eu acho muito interessante, é que os meus pais são sedentários até hoje. É uma luta para os meus pais praticarem, eles têm orgulho do movimento, tudo, mas é uma luta. E então eu vejo que isso é de mim, né? Por isso que eu digo que eu nasci amando esporte. Não tive o exemplo, né? É uma pena. E aí eu peguei natação, fiz capoeira por muitos anos, sou apaixonada por capoeira. Mas aí a gente vai parando, né? Com o tempo a gente vai indo pro caminho de esportes que acabam se adequando, né, mais à nossa fase de vida.
Sim. E eu peguei... Aí, na faculdade, e isso também é importante falar para depois poder falar do movimento. Na faculdade, eu ia lá nos jogos contra direito, contra as outras graduações, né? Eu jogava futsal, handball, vôlei. Então, assim, tinha bola, tinha quadra, tava eu. Você está. Desde a faculdade. Eu saía na sexta-feira, o pessoal ia pra barzinho, eu ia pro spinning. Então, assim, eu sempre buscando essa vida. Eu não pensava assim, eu vou fazer isso porque eu quero ser saudável. Não, eu vou fazer porque eu gosto e eu gostava dos esportes. Bom, como é que surgiu o surf na minha vida, né? Eu sempre sonhei em surfar, desde muito nova, desde a escola. Porém, rolava um preconceito na minha família que o surf era um esporte de pessoas que não faziam nada. Ah, sim. De, né, De vagabunda. De noiado. Só que é uma mentira. Poderia até Chique de ser. dizer. Mas é Antigamente. basicamente igual o skate, né? Sim. Então, rolava um preconceito nesses esportes, que eu acho uma pena, porque são maravilhosos. E aí o tempo foi passando. Quando eu tentei fazer alguma coisa na graduação, na faculdade, só que eu estava muito dedicada, eu falei, não, vou ficar só na academia mesmo. Quando eu terminei a faculdade, passei para residência na Marinha do Brasil, no Marcílio Dias, eu falei assim, vou fazer uma residência no Hospital Militar. Eu vou ser castigada, porque o militar, ele é exigente. E é uma residência pesada, anestesia, ficar acordada, plantão. Eu falei assim, eu tenho que ter uma válvula de escape. Eu vou pegar e vou sair. Fiz a matrícula na residência e fiz a matrícula na escolinha. Em 2009. Fiz a matrícula na escolinha de surf. Aí fui e fiz o primeiro ano aprendendo a surfar, saía do plantão, ia direto. Todo sábado eu tava lá, e isso eu morava no Maracanã, eu morava do lado da UERJ. Eu saía de lá, vinha até a Barra para fazer a escolinha. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu consegui levar a residência de uma maneira maravilhosa. Porque eu tinha o tempo de dormir, eu não tinha filho ainda, eu tinha o tempo de dormir, de estudar, de... fazer a aula de surf, então, o surf, ele é um estilo de vida. E aí, você sai de lá, né, relaxado. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. A partir dali, eu nunca mais larguei o surf. Inclusive, eu surfei nas 2 gestações. Aí, depois, o filho nasce, a gente pausa tudo. O skate já entrou um pouco mais pra frente. Foi quando eu queria fazer manobras, melhorar e aprender a fazer as manobras no surf. Então, eu comecei a fazer aula de surf e skate. Né? Um complementa o outro na questão do equilíbrio, né? Complementa muito, me ajudou muito. Eu falo isso pra Dani. Dani, você vai amar, o simulador é maravilhoso. Só que tem que ter cautela. O Fábio falava, Michele, você tá indo demais. Eu ficava igual uma louca, fazendo 20, 30 vezes a repetição do mesmo movimento. Porque na onda não dá pra fazer, mas na pista no asfalto dá. E aí, o que aconteceu? Eu voei do alto da rampa, do posto 12, e fraturei o meu tornozelo. Fiquei 6 meses, quase 6 meses, uns 4 meses de muleta, 6 meses sem fazer nada. Aí até perdi massa muscular, até reabilitar tudo. Aí eu voltei, isso foi de agosto a dezembro. Imagina a loucura na cabeça dela. Não, fiquei triste, deu uma deprimida, fiquei bem mal, sabe? Fiquei bem chateada. Mas aí nada do que um recomeço, né? Sim. Quando chegou em março, a gente recebeu uma proposta... Não, a gente já tinha recebido antes, já estava até pago. A gente recebeu uma proposta de fazer uma expedição, eu e Fábio, com 20 médicos para a Chapada Diamantina. Uma trilha na Chapada, no meio aquelas montanhas, mato, 50 quilômetros, parando nas casinhas dos ribeirinhos. Ou seja, bem canal off. Bem canal off. Eu já tô aqui com as minhas imagens aqui na cabeça. Aqui. Foi sensacional. Só não foi tão completo porque a proposta da empresa... do Médicos S.A. era que os 20 médicos atendessem a população carente, porque lá eles são bem humildes. Mas a gente foi na semana anterior ao início da pandemia. Então, o secretário de Saúde recebeu um comunicado que a gente não poderia atender a população. Então, a gente falava tudo, mas a gente ia fazer postos de atendimento. A gente ficou uma semana. E pro meu tornozelo foi maravilhoso, porque foi um test drive para ver se meu tornozelo tinha voltado. Já tava voltando. E aí, nessa expedição,
tem uma autora, uma coautora do livro, mas eu não vou pular etapas. Eu vou falar do movimento. Pelo amor de Deus. Em 2019, você criou, então, Médicos Atletas, mas foi de uma forma super despretensiosa, com nada. Criou uma rede social no Instagram, né? Isso. E o seu intuito era mostrar o que você fazia ou o que os médicos faziam. Exato. Como vocês devem ter percebido, né? A pessoa ama esportes e acredita que o esporte, ele muda a vida das pessoas. É assim que eu vejo o esporte. E eu ficava indignada, né? Eu e o Fábio, a gente conversando, eu falava, Fábio, que absurdo, os nossos colegas... Poxa, a gente... Em encontros de turma, todo mundo obeso, hipertenso, fumando, bebendo. E assim, não é uma crítica destrutiva, nunca isso. É uma crítica construtiva. Eu quero ajudar as pessoas. O meu espírito de ajudar na medicina é o mesmo espírito de ajudar no movimento, entende? Então, eu falava assim, gente, não, eu quero ajudar meus colegas. O médico dá muito plantão e só quer ir pra casa dormir e comer. E acaba... A ideia é essa. E acaba afundando, né? Acaba descontando na comida, na bebida, né? Aí eu peguei e falei assim, não, Fábio, tem alguma coisa errada, a gente trabalha com saúde, não, como assim? Aí foi numa época que eu tava indo mais pro Instagram, saindo do Facebook e indo pro Instagram. Comecei a procurar, e esse nome Médicos Atletas sempre veio na minha cabeça. É muito bom esse nome. Ele vinha na minha cabeça. Deixa eu procurar aqui, calma aí. Aí ficava procurava no Google e eu não encontrava nada. Falei, gente, como assim? Será que não existe ninguém? Será que só sou eu e Fábio e mais de meia dúzia aqui que eu conheço? Aí eu falei assim, Fábio, eu vou criar. A gente tava numa viagem pra Teresópolis com as crianças. Falei assim, Fábio, eu vou criar um Instagram, @médicosatletas. Vamos ver o que vai dar. Aí eu não sabia nem o que colocava. Foi até engraçado. Eu falei, caramba, o que eu vou postar aqui? Aí, nessa busca no Google, eu achei uma reportagem portuguesa de 3 médicos e estudantes de medicina que eram atletas olímpicos. Aí eu falei, vou botar essa reportagem aqui. Aí comecei, bota um negocinho aqui, bota uma frase motivacional ali, bota alguma coisa. O meu residente postou uma foto surfando, vou repostar. Legal. E aí fui indo assim. Aí reposta de um, aí eu falei, comecei a ficar frenética e comecei a entrar no Instagram de médicos que eu nunca tinha visto, para ver se eles tinham fotos fazendo algum esporte, alguma atividade. Era raríssimo. Mas os que eu encontrava, eu começava a mandar mensagem. Você conhece o @médicosatletas? Você conhece? E comecei, igual uma doida, a fazer uma busca ativa. Isso aí. E aí o pessoal foi entrando. Que legal. Poxa, posta a minha história. Poxa, eu tenho um post legal. Pô, eu era obeso, eu emagrecia, eu mudei de vida, eu não sei o que. Aí eu comecei a repostar essas histórias no Instagram. Até então eu não chamava de movimento, eu só falava que era um Instagram. Eu nunca tive o intuito nesse Instagram de botar a nossa vida, minha e do Fábio, não, a gente tem um Instagram pessoal. Ali não era pra gente se mostrar, era pra gente mostrar eles, todos eles, né? E o negócio foi crescendo de uma maneira que a gente nunca imaginou. Foi muito legal, porque a gente começou a ser procurado por pessoas do Brasil todo. Tem um médico que ele tem 65 anos, ele era hipertenso e diabético, começou a correr, ele é ginecologista, o Jorge Vaz. Ele segue o movimento desde o início, ele é do Pará. Depois que eu comecei a editar os vídeos do Ligue o Dane-se, que eu comecei a ver histórias de outras pessoas, eu tô passando por esse processo de começar a caminhar, de querer correr atrás, tudo mais, de ser independente. E eu era muito desmotivada. E aí eu comecei a ver outras pessoas assim, cara, se a pessoa é médica, ela faz esporte, ela faz um monte de coisa, por que eu, assim, fotografando, editando, eu não posso tirar pelo menos 1 hora que eu tiro, às vezes, vendo vídeo no YouTube para caminhar, para cuidar de mim? Exato. Entendeu? Então, cara, isso incentiva tanto. E quando a gente, pelo menos, posta lá, às vezes... sem intenção nenhuma, sabe? A gente toca pelo menos uma pessoa, cara. Exato. Isso é surreal. Exato. Eu acho que é estimular mesmo. Sei lá, eu entrei no Instagram da Michelle hoje. Caraca, eu já vi que ela malhou. E eu vou malhar também. Pô, a Gabi caminhou. E eu vou descer pra correr, hein? A gente, na verdade, assim... Não que você seja obrigado a fazer isso. Não, tem que ser genuíno, se você quer realmente fazer. E acaba virando um ciclo, né? Porque eu vejo você fazendo esporte, eu também faço. Aí outra pessoa que às vezes tem o mesmo corpo que o meu fala, eu também vou fazer uma caminhadinha, às vezes andar no quarteirão. Sim. Aí a pessoa começa a virar um ciclo. Quando a gente vira realmente um movimento. Foi assim que eu comecei a dar o nome de movimento, que eu comecei a ver colegas
que estavam em diferentes níveis, né? Tem ultramaratonista. Eu falo, gente, como o cara consegue? Tem medalhistas, enfim, tem cada história inspiradora. E aí eu comecei a conversar com todos eles, porque eu que cuido de tudo, então eu comecei a conversar com eles, e aí eu comecei a ver que eles pensavam igual a mim. Que eu era primeiro conhecida como a anestesista surfistinha. Sei, aquela anestesista surfistinha. Segundo, que eu saía de um plantão virada e falava assim, cara, eu tenho que ir agora pra aula, porque senão eu não vou mais, senão eu vou deitar e eu não vou levantar mais. E aí todo mundo, você é louca, né? Então, assim, eu brinco que eu sofri um bullying reverso. Mas é nisso que eu comecei, no movimento, a descobrir pessoas que passavam pelas mesmas situações que eu. Mesmas coisas que você. E pessoas que acreditam que a atividade física é muito importante para a saúde. E não é ser louca, né? É determinação. Não é ser louca, é determinação. A gente tem um lá, o Fábio França, ele acorda 4 horas da manhã. Tá lá, vai, depois vai pro plantão. É lógico que não tem uma regra, não é isso. Não é a hora, não é a maneira, não é o esporte. Mas você tem que se encontrar. Encontrar o que você mais... o que te dá prazer, né? O movimento tem vários projetos. Um dos projetos legais é um artigo científico que a gente publicou em parceria com um outro projeto norte-americano que existe chamado Exercise is Medicine. Lá nos Estados Unidos e no Canadá, eles tratam o exercício como remédio. Então, ele incentiva o médico, ao invés de... chega lá com hipertensão. Bom, toma lá, um remedinho aqui. Não é só isso. Não é dar um remedinho. Conversar com o paciente e descobrir, você está estressado? O que está acontecendo? Você faz atividade física? Pressão, pegar a causa lá da raiz. Da raiz. Aumento de peso também dá pressão alta. Então, emagrecer. Então, assim, aí a gente fez esse estudo que foi maravilhoso, porque eu tinha uma coisa que me incomodava. Eu comecei a procurar estudos e não via se o médico era ou não era sedentário. O médico brasileiro, ele é sedentário? Ele não é sedentário? Não tem estudos. Aí a gente fez o primeiro estudo brasileiro, que estuda o médico. A gente fez um formulário, né? Conseguimos 1.200... Na época que o movimento tinham 7 mil seguidores. Foi no início do ano passado. Aí a gente conseguiu 1.215 respostas de médicos do Brasil todo, que mostrou que 70% dos médicos são sedentários e com a pandemia piorou muito. Isso é assustador. Isso ainda me incentivou mais a continuar no movimento, né? E batalhar pelo movimento. Esse é um dos projetos. 3 meses depois de criado o Instagram, foi muito legal esse também. Fui convidada para moderar uma mesa chamada Invista em Você, num congresso que teve em São Paulo, do Médicos S.A., dessa empresa que depois a gente veio... Você fala Médicos S.A., eu lembro do Monstros S.A., desculpa, é horrível também. isso. Ai, Dani, pelo amor de Deus. Vai ser difícil de editar isso aqui, tá? Vai ser difícil editar isso. Eles fazem um congresso de empreendedorismo médico em São Paulo. Muito legal o congresso. E aí, o dono lá, né, o Reinaldo, que virou meu amigo, que também fez a expedição que a gente foi, me chamou para moderar a mesa Invista em Você. Uma mesa que ia fechar o congresso falando de médicos que mudaram a sua vida. Então, tinha um cardiologista que era obeso, que emagreceu. Então, assim, foi uma mesa muito inspiradora que finalizou. E aí, eu fui lá moderar. E aí, nessa moderação, eu aproveitei e falei do movimento. E ali, o movimento, o Instagram, que ainda não era movimento, deu um boom. Foi muito legal também. E poder, né, falar da maneira que eu penso. Aí falar do ideal, né, que a gente já tinha esse ideal inicial, né? Teve isso. A gente fez 2 congressos virtuais, né? Ainda não deu para ser presencial, que são divididos em temáticas de saúde mental, de alimentação saudável, exercício e atividade física, exercício como remédio. O do ano passado, né, do fim do ano passado, a gente falou também de considerações da Covid. Teve até palestrante internacional do Exercise is Medicine. Dentro do movimento, você já encontrou algum médico que faz um esporte, sei lá, muito diferente, exótico? Bom, os esportes mais exóticos, na minha opinião, do movimento, são os radicais, que tem alguns paraquedistas, e que muita gente diz, poxa, mas paraquedismo é um esporte? Tem um relato, até tá no livro, de uma obstetra, que ela tem depressão, e ela parou de tomar medicação depois que entrou pro paraquedismo.
que ela é viciada em Caramba. adrenalina. Então, tudo depende da maneira que a gente enxerga aquilo. Se tá fazendo bem, se tá em movimento, porque querendo ou não querendo, seu coração acelera quando você salta, né? É estranho? Não é estranho, mas é um esporte, né? É um esporte. Então, é um esporte que me chamou a atenção. Tem uma colombiana que ela joga boliche. Aí você vai falar, poxa, mas boliche, só jogar a bolinha. Não, ela joga profissionalmente, tem toda uma técnica. Tem aquele salto com cavalo, né, de hipismo. Que legal. Tem muitos. Assim, eu já vi no movimento todos os esportes possíveis e imagináveis. Como é que foi a pandemia pra galera dos médicos atletas? O que o pessoal se virou em casa pra fazer? Então, bom, eu cheguei a fazer, né, ter algumas lives para tentar entender um pouco isso. Na pandemia, a primeira coisa que aconteceu, naquela primeira onda de 2020, o movimento cresceu absurdamente. Isso eu percebi. Primeiro porque eu não trabalhei. Eu fiquei com medo por conta... Eu estava vindo da expedição, né? Longe das crianças, eu fiquei com medo. E eu fiquei de março a setembro em casa. E eles estavam tendo aula online. Então, eu me dediquei muito ao movimento. E eu percebi que muitos médicos, estava vindo uma avalanche de médicos e estudantes de medicina para o Instagram. E com isso, eles vão fuxicando e mexendo, né? Descobriram o movimento. Então, assim, o movimento deu uma crescida grande nesse período. Mas eu queria saber se esses médicos tinham diminuído ou aumentado suas atividades. O que eu percebi é o seguinte, quem já tinha hábito a pessoa já ela consegue manter uma rotina, né? A pessoa que já tinha o hábito da atividade, aquele que acorda 4 horas da manhã, aquele que vem do trabalho, essa pessoa, inclusive, eu achei que ia manter ou talvez diminuir. Ela aumentou a E fez atividade. da atividade um prazer, né? Exato, eu acho que juntou com medo também do Covid. Muitos diminuíram uma carga horária, porque consultórios foram fechados. Então, a pessoa conseguiu se dedicar mais. Isso me chamou a atenção. Em contrapartida, pessoas que estavam começando ou querendo iniciar, essas se prejudicaram. Então, eu tenho vários seguidores e vários colegas médicos que falaram, eu engordei, eu parei a minha atividade, né? Então, assim, depende do estágio, do nível que a pessoa já estava. Eu acho o esporte essencial para qualquer pessoa e eu acho que principalmente na fase infantil. E aí, então, foi uma das temáticas do nosso congresso também. Você chegar e usar a atividade física como benefício para uma qualidade de saúde mental, tanto nos adultos quanto na classe médica, nos profissionais de saúde em geral, e uma das palestras foi na infância, porque os eletrônicos, né, as telas, prejudicaram muito, muito isso. E tanto que lá em casa, assim, a gente... Claro, as crianças jogam videogame, ficam no celular, mas opa, deu tempo, vamos lá pro play, vamos não sei o quê. Ah, mas eu não quero, não tem que querer. Não tem que querer. Eu sou a carrasca, mas é assim. Lá na frente eles vão me agradecer. Essa questão da saúde mental que você falou com o pessoal do movimento, você sentiu uma dificuldade com a galera que é mais velha? Porque, assim, teve, sim, uma avalanche da questão da depressão e ansiedade com pessoas mais novas. Mas da galera mais velha que, assim, acha que a depressão não existe, que a crise de ansiedade não existe, que só existe pra galera que é mais nova, que não tem nada pra fazer, você acha que pra eles foi mais difícil da aceitação? Então, olha, o movimento, o Instagram, ele dá uma estatística, né, de estado, de idade, de sexo feminino e masculino. E o que eu percebo? Eu tenho facilidade de chegar, o movimento, ele chega fácil nos estudantes de medicina. Eles já entendem que é importante você ser ativo, porque, assim, artigo tem embaldes artigos provando que a atividade física ela é benéfica para a saúde mental, para doenças degenerativas, não só para doenças plurimetabólicas, hipertensão, diabetes, né? Faz bem para a pele, faz bem para o... Ou seja, a atividade física é um remédio realmente da cabeça aos pés. Aí, eu vejo que eu chego nesse público, eu chego no público de 40, 50... Agora, no público acima de 60, são os raros. E eu sei por quê. Não é só pela estatística do Instagram. Às vezes eu chego para comentar, conversar. Ah, legal.
Não quer nem, não não dá quer nem nem... ouvidos. Ou então você chega e fala, poxa, mas e se você fizesse? Ah, mas eu já tô a minha vida inteira assim, gordo, pra que eu vou mudar? Minha vida inteira eu bebo. Então, eu acho que como tudo na vida, né? O mais velho, ele tem uma dificuldade de... Acho que é o comodismo também. É mais gostoso você ficar na sua área de conforto. Então, Pra que eu vou na academia, né? Pra que eu vou buscar um esporte agora? Então, Porém, acho que pra pessoa mais velha ainda é mais difícil pela questão que é uma geração totalmente diferente. cultural. Não se falava sobre exercício físico, sobre saúde mental, não se falava nada disso. Então, Sim. pra gente que é muito novo, imagina pra eles. Sim, Então, muita gente não consegue acompanhar. Isso que é uma das grandes críticas do movimento, é que, para mim, a formação médica, ela tinha que passar por uma mudança muito brusca. Eu acho que a gente tinha que ter exigência na faculdade, igual na escola tem a educação física, tinha que ter alguma coisa. Tudo bem, você não pode obrigar, mas pontue, dá ponto, faz alguma coisa para estimular, incentivar. Eu não tive incentivo nenhum na faculdade, eu fazia tudo porque eu queria, e eu conversei com médicos e com estudantes atualmente, ou seja, nada mudou. Do Brasil todo, eles continuam falando que é a mesma coisa, que nada muda. A gente não tem aula. Na aula, você vai ter uma aula sobre antihipertensivo, que é medicação para pressão. Simplesmente tem lá tratamento não farmacológico. Aí o professor passa batido, que são esses médicos antigos. Atividade física, Ah, não, medicação. Aí fala lá o nome da farmácia, da medicação, da indústria. E tu fala, cara, tá errado, não é assim. Você tem que prevenir. Você não tem que remediar. O Brasil, a medicina do Brasil, ela só fica remediando. Quero saber, Médicos Atletas como livro. Saiu quentíssima notícia. E antes disso, até a data de hoje, Médicos Atletas no Instagram vai ter 20 mil seguidores. Vamos crescendo, né? Conta pra gente do livro. Bom, vamos lá. Arrasou. Esse livro aqui é o meu queridinho, porque, para mim, de todos os projetos, né, do movimento, é um projeto que eu consegui visualizar, porque teve um lançamento presencial, né? Eu falo isso com o Fábio, eu consegui enxergar, palpar ele, né? O movimento ele é muito virtual, mas o livro, primeiro que ele é físico. E segundo, que eu conhecia a maior parte dessas pessoas que estão aqui, e elas falaram para mim, né, olharam para mim e falaram, obrigada, muito obrigada. Essa oportunidade aqui é única. Eu nunca imaginei que na minha vida eu como médico, como médica, eu iria contar a minha vida de esportista. São 22 médicos e um estudante de medicina. O estudante de medicina, ele é ex-atleta de vôlei, profissional, amigo lá de Bernardinho, de não sei quem, todo mundo. Então, assim, mostra que o médico, ele pode ser mais do que um médico, né? Na nossa formação, a gente é ensinado a cuidar. Mas a gente não aprende a cuidar da gente. A escritora do prefácio, né, Karina Eliane, né, que é uma queridíssima, ela é uma médica, especialista em medicina de aventura, ela é apresentadora do canal Off. Ela fala que ela sempre prega essa questão da gente estar cuidando e se cuidando. Então, ela conseguiu, na vida profissional dela, cuidar, né? Ela vai para a África, ela vai para a Índia, ela vai para um monte de lugar e cuida daquelas pessoas carentes, e ela aproveita e faz os esportes radicais. Eu agradeço imensamente por ela ter aceitado, porque ela já tá num nível, né, de fama. O movimento é muito pequenininho, não é nada, perto, não é nada. Né? 20 mil pessoas. Você, com uma ideia tão pequena, conseguiu tocar 20 mil pessoas. Gente, tem muito isso na internet. Eu quero bater 1 milhão, Dá uma palestra para 20 mil pessoas. É verdade, Você tá falando com 20 mil pessoas, não é pouca verdade. coisa, é muita gente. O movimento foi crescendo, né, desde 2019, e ao longo disso, lembra que no início eu repostava? Depois eu comecei a receber histórias, não de posts, mas pessoas me mandavam as histórias por e-mail com fotos. E aí, muitas histórias. A gente vai postando, né? Toda semana a gente posta uma história ainda no Instagram. Só que tinha umas histórias que a gente falava, gente, que isso? E a gente foi, tem uma, tem outra, tem outra. Dá para escrever um livro. Aí eu vi
um livro da editora Gregory que contava as histórias, o esporte como história o esporte como transformação. Eles já tinham um lançamento nesse segmento. Mas só que de atletas em geral, não eram médicos. Em geral. Uhum. Aí eu me inspirei e falei assim, por que não? Eu entrei em contato com a editora e falei assim, vocês querem escrever nesse modelo, né, de histórias contadas só de médicos? Aí eles toparam, e aí surgiu, né, o 23 Médicos Atletas, 23 Trajetórias, é uma única paixão, o esporte. E uma das médicas que eu comentei, né, ela tem uma história também bem marcante, ela foi na expedição com a gente, Ela é cirurgiã pediátrica, mas atualmente ela fez dermatologia, porque a vida dela mudou quando ela foi amputada na coxa, a perna direita, ela amputou a perna toda por um acidente de moto. Ela estava com o marido, né? Na época era namorado. Eles estavam de moto e sofreram um acidente. Ela voou da moto e passou, acho que foi um ônibus, um caminhão em cima dela e ela perdeu a perna. Nossa. Tentaram salvar, mas não conseguiram. Ela é de São Paulo, de Campinas. E um amor, a Babi. E ela tá até grávida. Olha, baby vindo em 2022. E ela é um amor de pessoa. Ela era a única que eu já conhecia antes, né? Tem um residente também que foi do Fábio, que é um crossfiteiro, que inclusive é médico crossfiteiro e tem um box de crossfit. Esse Bruno Penck? O Bruno Penck. Tem outra crossfiteira aqui, André de Oliveira. Tem a Ângela, que é crossfiteira também. Tem o iatista. Amândio Rampinelli, ele é cirurgião cardíaco. A corredora Ana Paula. Ela é ortopedista e médica do esporte. Corre muito e tem uma história de vida bem de luta, sabe? Ela veio de uma situação sem condições. A corredora Andressa Biscaro. Tem a nadadora Bárbara Fernandes. Fisiculturista Fernanda Cheires. A corredora também Flávia Oliveira. O ultramaratonista aquático Ivan Nogueira. Que ele é de Niterói. Ultramaratonista aquático. Então, eu também não conhecia. Fiquei curiosa também. Ultramaratona é quando você faz longas distâncias. Então tem ultramaratona de corrida, mas tem ultramaratona nadando em águas abertas. Juliana Gomes, a lutadora de Muay Thai também, Karine Bittencourt, windsurfista Kazu Miyake. O jogador de vôlei Lalau, atleta de atletismo e nadador Leandro Luamoto, surfista Maria Helena, tem outra surfista, hein? Tem, é aqui do Rio. O montanhista Marcelo Bigarella, o karateca Marcos Dantas, a triatleta Tamires Vieira, a triatleta também Tatiana Trovó, o jogador de futsal Thomas Brolin, a paraquedista Vanessa Morim, que você falou, né? Isso. E o triatleta Vinícius Pickler. Então, quem quiser encontrar o livro Médicos Atletas, onde encontra? No nosso site, www.medicosatletas.com. E tem também o calendário. O que foi o calendário? Bom, Dani, o calendário é um desafio que ele acontece todo ano, né? E é um desafio de fotos dos seguidores fazendo esportes. E eu faço um desafio pelos stories. Então, vamos supor, eu faço sorteios, né, das fotos das duplas e elas competem, aí via enquete, ela tem a votação, aí as fotos vai rolando mata-mata. As 12 fotos finalistas formam o calendário Médicos Atletas. Então, essas fotos são dos seguidores que ganharam a competição. É muito legal. E é uma outra maneira de estimular. E tem frases também inspiradoras aqui em cada foto. As frases são dos próprios participantes. Eles que escolhem. Ai, achei tão bonita essa frase. É do Luciano Agris. Aprender a se equilibrar é a chave para enfrentar a nossa jornada, tanto na vida quanto no esporte. A gente está começando agora a agitar o YouTube e a gente pegou e criou uma série que chama Histórias que Inspiram. Tá fazendo uma média domingo às 18, mas uma vez por mês, às vezes 2 vezes, porque eu tô selecionando as histórias. A gente abriu essa série em dezembro com a história do medalhista para-atleta de remo, o René Campos, que ele é médico, né? Ficou paraplégico depois de uma infecção que ele teve na medula. Só que, assim, um amor de pessoa, mega ultra dedicado, história de vida, assim, inspiradora, sabe?
Como é que a gente acha você no Instagram e o Instagram do Médicos Atletas? O Instagram é @médicosatletas. Bom, falar comigo é só mandar um direct que sou eu mesma que respondo. Que você liga o dane-se na dane-se. sua vida. Bom, ligar o dane-se no sentido de... Você liga o foda-se, mas eu tô sendo simpática. Cara, pra tudo de ruim, pra pandemia, pra tudo... Ligo o dane-se. É isso, essa foi Michelle Wada. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, Ligue o Dane-se, também está disponível no Spotify. Então, você médico, quer correr, quer fazer sua atividade de manhã, é só colocar no fone e ir ouvindo no Spotify também, Ligue o Dane-se. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Obrigada. meninas.